Ah, pronto, já. Agora Tá começou. gravando. Começou a gravar. Eu acho que terminando o stream aí, a gente pode começar, né, pessoal? Isso. Tá em 54. Carregando ainda. Stephanie também colocou aqui no chat que está Está tentando iniciar o tentando. streaming. Pois bem, professor Pedro, significa que sua apresentação aqui está muito procurada, porque a gente precisou abrir uma sala de streaming, tá vendo? Isso precisa ter cuidado. Não, significa que você é muito querido. E vocês todos são bem. Eu já tive a oportunidade de dar uma olhada, está uma verdadeira aula. Não vou dar spoiler, não, mas está uma verdadeira aula essa apresentação de professor Pedro. Não antecipe, Ju. Nada, vou deixar para o senhor. Tem críticas. Olha, fique à vontade para o início, viu? A imagem continua, né, Ju? A minha imagem continua aparecendo. Sim, o senhor e a sua apresentação, som perfeito, tá tudo. É porque, dependendo do momento, eu vou expandir na tela, mas eu sei que eu não desliguei a tela. Tá ok. Pronto, Flávio, fique à vontade. Então vamos começar. Bom, boa tarde a todas e todos, colegas e amigos e colaboradores de Pernambuco, do Nordeste, de todas as regiões do Brasil. A ideia do grupo foi que pensássemos num tema crucial para o Brasil dos últimos anos, e dentro das questões que envolvem a questão de alimentação e nutrição, a gente tem um problema, que é o enfrentamento da epidemia de obesidade no Brasil e avanços e desafios. Como vocês podem ver, eu coloquei ao lado do cartaz duas questões que envolvem um grupo grande de colegas de Pernambuco e de outros do Nordeste, principalmente, e também do Brasil, que é dois projetos. Um, que é o enfrentamento e cuidado da obesidade no âmbito do SUS, que é o ECOA SUS. E na parte superior tem o nosso centro, que ele tem um nome antigo, nutrição adequada para o Nordeste. E o conjunto de todos esses colegas participam desses dois centros. E o Centro de Soberania e Direito Humano à Alimentação, ele vem numa fase muito propícia, com o retorno de Flávio ao Brasil. Flávio passou um tempo participando na FIAM, na Alemanha, e pelo histórico que ele tem de abraçar essa causa no Brasil, isso favoreceu para nós a compartilhar, né, e convidar Flávio para coordenar conosco esse centro. Então, hoje, essa apresentação ela é o resultado do que é a interação e o convívio dessas duas propostas que estão em andamento. Aqui, deixa eu passar. Deixa eu ver onde é que passa. Próximo. Achei. Veja, eu vou entrar direto. O número de material é extenso. Eu espero
pensar num problema nutricional, principalmente a obesidade, mas ela e todos os demais problemas nutricionais de alimentação e de nutrição, hoje no Brasil e no mundo, nós teríamos que rever um pouco todo um processo do que foi a questão demográfica, a transição epidemiológica, a transição alimentar e nutricional dos últimos 80, 100 anos, como a gente queira, dos últimos 120 anos, pegando o último século e agora, os 20 anos desse, e pegando uma questão que para mim é fundamental, que é a questão do desenvolvimento humano sustentável, que essas transições ocorreram por uma questão fundamental, que é onde ficou a transição social. E quando a gente vai discutir aqui ou em qualquer país do mundo a questão do desenvolvimento humano sustentável e da transição social do homem na Terra, um dos nomes mais citados Então, essa é uma questão que não tem como não voltar e aprofundar o seguinte. Para entender as transições e a ausência de uma transição social, nós teríamos que pensar em José de Castro. Então, o que ele diz, isso foi numa conferência em 1972, um ano antes da morte, o desenvolvimento humano sustentável. Ele definia como o desenvolvimento implica em mudanças sociais sucessivas e profundas que acompanham inevitavelmente as transformações tecnológicas do contorno natural. O conceito de desenvolvimento não é meramente quantitativo, mas compreende aspectos qualitativos dos grupos humanos a que concerne. Crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Crescer é, em linhas gerais, fácil. Desenvolver equilibradamente, difícil. Esse foi um evento em Estocolmo, em 1972, que o foco era a questão do meio ambiente. Ora, é o que a gente está discutindo hoje. E o tema era subdesenvolvimento como causa primária de poluição. A questão seguinte, para falar de José de Castro, para mim é uma questão relevante, porque a trajetória desse cidadão, porque ele é tão importante para o Brasil e para o mundo nessa perspectiva do desenvolvimento humano. Veja que ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1908 e era filho de um paraibano com uma pernambucana. E tem uma coisa que marca a vida, como marca a vida das pessoas, a trajetória de Josué. O pai dele migrou, por isso que eu estou falando que nós vamos conversar sobre os últimos 140 anos do Brasil. O pai dele migrou com a família, ele ainda jovem. Em 1877 a 1879 foram 3 anos de uma seca que aconteceu alcançando o sertão paraibano e o Ceará e outras regiões, que morreram 300 mil pessoas. Ou seja, a gente está falando de um fenômeno que é parecido com o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, aqui. E olhe que isso era na época de uma população menor. E imagine o dantesco disso. E a mãe dele, de forma complementar, ela era pernambucana, de engenho das zonas da mata canavieira de Pernambuco, e era uma professora. Nesse sentido, é que a gente percebe, só para vocês imaginarem a dimensão do problema dessa seca, essa seca foi que gerou a transposição do São Francisco. A gente fala hoje da transposição de São Francisco como seja uma questão do último governo desse ou daquele. Não.
e ela, inclusive, é anterior a essa seca de 1877 e 1879. E até o imperador colocou todas as joias da coroa para resolver o problema dessa seca. Veja aí na imagem que tem mortos nas linhas do trem. A migração foi uma questão dantesca. Tem até uma coisa interessante, que minha avó nasceu em 1880, um ano depois dessa seca. E voltando ao professor Josué, com a migração do pai dele, ele nasceu aqui, né? E formou muito jovem. Ele formou em medicina em 1929, aos 21 anos, no Rio de Janeiro. E aos 43 anos, pela importância dos estudos dele, ele foi presidente da FAO, do Conselho Executivo da FAO, em 1951, e embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, entre 62 e 64, exatamente no período mais importante do Brasil, que logo em seguida teve o golpe militar. Então, ele é reconhecido no mundo como médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor, ativista, que dedicou sua vida a combater a fome. Essas questões parecem simples, né? Será como é que você constrói uma biografia dessa? Veja que, ao terminar a medicina, em 1932, ele escreveu um livro que a preocupação dele era sobre as condições da vida da classe operária no Recife. Escreveu sobre temas preocupado com a questão da alimentação, dos problemas de alimentação e raça no Brasil, entre a formação dele até... E veja, tem questões relevantes. Quando ele tinha 6 anos de idade, iniciou a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, que terminou em 1920, e ele pegou os 2 últimos anos da gripe espanhola, né? Então, veja, ele viveu vários eventos que o deixava preocupado com a questão de entender que isso interferia na condição de alimentação e nutrição do ser humano, que é o evento mais importante para uma qualidade de vida. Foi quando ele escreveu Geografia da Fome, exatamente publicou no ano seguinte da Segunda Guerra Mundial. Então, ele passou 2 epidemias, uma guerra mundial, uma Segunda Guerra Mundial, e ele ficou famoso com Geografia da Fome, e logo em seguida, quando ele estava na FAO, ele publicou a Geopolítica da Fome. Então, isso deu um renome ao professor, né? Uma importância que é reconhecida hoje em núcleos que pensam o desenvolvimento, tanto em qualquer país desenvolvido. E aí, no final dessa página, vejam que tem 2 questões já preocupando no final, que é a explosão demográfica e a fome no mundo, e estratégias para o desenvolvimento, que já foi em 1971 que gerou essas publicações. Para dizer por que hoje, quando a gente fala das metas do milênio, do desenvolvimento humano, é pautado numa questão que ele criou uma associação mundial na luta contra a fome no mundo. Que o que a gente está falando de obesidade, de sobrepeso e de doenças crônicas, que Flávio trabalhou, os da sensibilização, realização de pesquisas, investigações e inquéritos para desvendar as questões relacionadas, formação de recursos humanos, né? O que o centro está fazendo e o grupo que está dando o ECOA-SUS está preocupado com essa questão da formação e mais uma questão fundamental, que é a elaboração de projetos específicos no âmbito nacional e regional. Para quê? Para incrementar o desenvolvimento econômico,
melhorar a qualidade de vida e a alimentação dos grupos humanos. Tá? Então, esse é o ponto. E dentro do programa dele de combate, a fome, são as mesmas questões que a gente, 100 anos depois, continua lutando, que é combate ao latifúndio, combate à monocultura em larga escala, né? Aproveitamento racional das terras culturáveis no âmbito urbano. Imagine isso que ele dizia em 57, imagina nos dias atuais o quanto isso é importante para uma agricultura de sustentação, né? Para alimentos tipo frutas, legumes e verduras, intensificar o cultivo de alimentos com a policultura, né, das pequenas propriedades, que hoje não é uma prioridade, o amparo e fomento ao cooperativismo, que faz com que os pequenos grupos avancem, e uma diminuição absoluta de isenção de taxas de imposto de terra para o cultivo da produção sustentável. Isso, para mim, é a gente discutir o problema da obesidade. E quando ele chegou em 51, 57, o pessoal dizia, não, mas como é que você acumulou? Ele disse, não foi na Sorbonne. Eu aprendi isso na beira do Capibaribe, nos bairros do Recife, onde o pessoal vivia na lama, procurando caranguejo, né? E a população no mangue, fervilhando de caranguejo e povoado de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. Ou seja, isso sensibilizou essa toda a construção dele. E voltando só um pouco para fechar essa questão, e eu estou preocupado com o tempo, mas isso para mim é fundamental, porque as taxas de obesidade, todos nós sabemos, assim que ele morreu, passamos uma luta aqui para criar o Centro Josué de Castro de Pesquisa pela Cidadania, pelo Direito Humano e pela Democracia. E, inclusive, está aqui o professor Malaquias, ele fez parte da fundação e foi um dos ex-presidentes do Centro. E, quando teve a comemoração, o ano passado, ele firmou uma questão. O Brasil ainda não resgatou a fome e as desigualdades continuam vivas. Ou seja, obesidade é fome. Ele reconhece que, por exemplo, países como a França, que reconhecem o trabalho do professor Josué de Castro, inclusive lamentou. Ele tentou, ele morreu fora do Brasil, porque depois de 64 ele não pôde retornar. E só chegou o direito para ele retornar ao Brasil no dia que ele faleceu, e faleceu de depressão e de tristeza. E o professor Malaquias lembrou que ele criou o que a gente chama merenda escolar. Foi o maior programa do país e da América Latina. Ele também criou os restaurantes populares, né? E o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição. E os restaurantes populares, inclusive, foi a base para o Programa de Alimentação do Trabalhador. E, no final, ele, com tristeza, o professor Malaquias disse que queria manifestar o inconformismo pela extinção do CONSEA nacional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi extinto nesse governo em 2019. Então, voltando rapidamente agora para as questões, o que é transição demográfica, epidemiológica e nutricional? Nós temos uma transição demográfica. Veja, nós estamos iniciando em 1940, no ano do Geografia da Fome. A população rural no Brasil eram 70 mil pessoas e urbana somente 30. No ano 2000, fechamos em 80% da população urbana e 20% rural. O censo demográfico de 2016 passou para 85% a população urbana e 15% a população rural. Imagine que num espaço de 60 anos, uma mobilidade dessa é uma coisa absurda. Mas tem questões
positivas. A expectativa de vida saiu de 42 anos, de 1940, para 75, a fecundidade reduziu, ou seja, o número de filhos por mulheres saiu de 6 em 1940 para 1,5 em 2016. Uma outra questão, que é a transição epidemiológica, o que significa? Em 1930, 1940, a gente tinha mais da metade das mortes eram por doenças infecciosas e parasitárias, porque um conjunto dessas, que são outras, tinha muitas doenças infecciosas e parasitárias que estavam envolvidas. Terminamos o ano 2000 com a ascendência de doenças com aparelho circulatório, causas externas, que é um problema grande, e as neoplasias parte aqui por conta da maior sobrevida da população e parte por outros problemas da sociedade. O problema da transição nutricional é que os números são pequenos, talvez, para visualizar, mas eu vou focar exclusivamente nos indicadores nutricionais. Obesidade no Brasil, para o período 2010, estava em 2,2, e no ENDEF, do tempo dos militares, que eles, inclusive, proibiram de divulgar esses dados durante quase 10 anos, era de 18% para o peso para a idade. Em 2010, comparando esse período, é uma redução de 88%, mas a gente tem, no mesmo período, um aumento de quê? Não só no Brasil, como na Colômbia, Chile, em todos os países, do sobrepeso em criança. E não é de desenvolvimento, é de fome. E o déficit estatural, que em 74, 75, no ENDEF, que é a maior pesquisa de referência para qualquer pesquisador, era na casa dos quase 40%, e na última pesquisa nacional, em 2006, reduziu para 7%, uma redução de 87%. E só rapidamente, para avançar, vejam que o déficit estatural, que era uma referência para dizer que um país avançou, né, nos 2 anos, na década de 96 para 2006, o impacto, as outras regiões do Brasil já tinham uma evolução razoável, isso aqui é variação amostral, mas olha a redução no Nordeste, considerável, e no Norte ainda uma redução boa, mas ainda necessitando avançar nessa redução do déficit estatural de crianças. E uma coisa da mortalidade, a mortalidade por desnutrição em menores de 5 anos, em 1979, 1980, eram 10 mil crianças por ano, e mesmo avançando a sociedade e crescendo a população, em 2009 caiu para 500 casos no ano. E a mortalidade infantil, que lá no tempo de Josué de Castro era 163 por 1.000 nascidos vivos, isso para o Brasil, porque para o Nordeste era em torno de 200. Em 2015, que foi o último ano da meta do milênio, o Brasil conseguiu alcançar, era para alcançar 15, conseguiu 13,8 por 1.000 nascidos vivos. E uma outra questão é a transição alimentar, que é esse padrão de evolução, né, do costume, do ambiente social, que muda, faz a mudança epidemiológica numa perspectiva dos problemas nutricionais atuais, fundamental. Então, só avançando, o que é que a gente tem dos anos 80 para cá? Uma expansão da globalização, uma migração enorme entre os países e focado em questões fundamentais, que é a produção de alimentos, a questão da água. Até agora, na pandemia do corona, a água passou a ser também um problema, e o biocombustível. Ou seja, mesmo com a migração, que poderia dar uma solução nesses problemas, agravou a pobreza, a inequidade social, a insegurança alimentar e a malnutrição. Ou seja, permaneceram com a fome do professor Josué de Castro, os mesmos problemas que afetavam principalmente as crianças, e os novos problemas que vai do sobrepeso à obesidade, ao câncer, à diabetes, síndromes metabólicas e até a própria anorexia e bulimia, que faz parte
dessa malnutrição. Então, veja, o que aconteceu em 1990 foi, vamos terminar o milênio, vamos fazer uma meta para 10 anos. Ao término disso, disseram, não, 10 anos para o mundo é pouco. Vamos ampliar essas metas para 2015, que seriam 25 anos. E tinham 8 objetivos. Eu vou aqui dar ênfase só à questão da pobreza e garantir a sustentabilidade ambiental, porque as outras elas são interface dessas duas questões. E aí, quando a gente vem para a questão, aí, quando expandiram, que foi um insucesso os 10 anos, e expandiram para 2015, a meta era reduzir a subdesnutrição e a fome de 1.995 bilhões de pessoas em 2015, isso era o ano 1990, para chegar em 2015 a metade, a 500 milhões. Tá? Quando chegou a avaliação 2 anos antes, se viu que tinha reduzido, foi um fracasso, 168 milhões a redução da subnutrição e fome nos países em desenvolvimento. Ou seja, faltou aproximadamente 66% do cumprimento da meta, um fracasso absurdo. Né? E isso levou o grupo de Michigan, da França, a levantar as questões de Josué de Castro, que era a questão é o desenvolvimento humano sustentável. E as metas que foram estabelecidas não aprofundaram essas questões, que têm a ver com o social, com o ambiente, o social e o econômico. E aí, o que é que se sai? Pelo fracasso, vamos ampliar para 17 metas, especificando questões de meio ambiente, questões, detalhar mais essas metas e fazer uma nova questão para 2030, isso em 2015. O que aconteceu, somado a isso, se a questão toda está voltada ao ambiente, está voltada ao universo de sustentabilidade lá discutido pelo professor Josué de Castro e outros pesquisadores, né, que acompanharam essa trajetória, nós, entre 2015 e 2020 agora, surgiu a questão que não é mais uma pandemia, não é uma epidemia da obesidade, não é uma epidemia da desnutrição e não é um problema meramente climático. Isso tem uma interação chamada sindemia global, tá? Que tem a ver com a economia, com o ambiente, com todas as questões que estão nesse gráfico. E aí, o que é que aconteceu? Na hora que vai se tentar trabalhar nas questões do meio ambiente, da desnutrição e da obesidade, pensando o conjunto, surge a pandemia do coronavírus, o 19, em 2019. E fora essas questões, que aqui eu não vou aprofundar, a gente tem questões que na pesquisa científica, desde a área básica até nós da saúde pública e da epidemiologia, que é a questão da plasticidade fenotípica. O animal, não só o homem, como todos os animais, ele se adapta pelo espaço. Para sobreviver, ele tenta se adaptar ao ambiente, à alimentação, a todo esse espaço e o universo do ambiente. E isso vai levando transformações fenotípicas e depois até do genoma desses indivíduos. E principalmente a questão fenotípica, ela está relacionada aqui à obesidade, hipertensão, diabetes, ou seja, aos problemas que nós estamos discutindo. O que é que acontece? Eu tenho uma predisponibilidade genética, mas a dieta do início da vida e ao longo da infância e adolescência vai nos levar a criar um tipo de capacidade produtiva e cognitiva, a nossa capacidade imunológica, é por isso que as pessoas com excesso de peso e obesidade e doenças crônicas estão mais afetadas agora nessa pandemia do corona, e as doenças, que são essas que estão aí, que eu já afirmei. Ou seja, nós temos um problema sério com a questão da obesidade, né?
dentro dessa questão, que se você ver uma série de fotos desde aquela época, do começo do século passado até agora, há uma modificação no corpo humano. Não é uma pessoa obesa, é o corpo humano. E veja, olha o que a obesidade provoca, desde do derrame cerebral ao cálculo biliar, a diabetes arterial, todos esses problemas, infarto, hipertensão, e duas questões novas, que não estão, esse é de uns 10, 15 anos, essa figura, não tem o câncer e não tem o coronavírus, que agora está associado com a obesidade. E veja, quando se firmou essa nova meta de 2015, a própria OMS achava que o excesso de peso ia passar para os países da América a causa de morte atribuível como sendo a primeira causa de morte atribuível para a população. E aí eu vou entrar rapidamente, como para mim o problema não é isso ou aquilo, mas é o conjunto dos problemas nutricionais. A gente, só a memória, veja o que esse pesquisador fez, chamado Josué de Castro. Ele, em 1946, criou um mapa das principais carências existentes no país. Isso serviu de modelo para todos os países do mundo. É por isso que ele foi para a FAO, em 51. Isso era no pós-guerra, todo mundo querendo reestruturar seus países. E aqui eu acrescentei só as figuras coloridas, que são coisas que não tinha naquela época, como o excesso de açúcar e de gordura. Não tinha déficit de zinco ainda pautável, não era pesquisado, nem outras questões. Tá? E vejam, a anemia continua, a última pesquisa nacional revelou 20% das crianças com anemia, quase 3 milhões de crianças. A hipovitaminose A, 2.600.000 crianças, 17%. Na mesma pesquisa, já temos aqui 14 anos, né? E é tão sério esse problema que é uma homenagem ao professor Malaquias. Avisaram para ele que tinha uma criança muito grave, desnutrida, internada, há uns 10 anos atrás, e que ela estava com um problema ocular, e ninguém sabia o que era. Ele correu e identificou essa criança, teve lesões oculares por hipovitaminose A. E isso tornou-se uma notícia nacional relevante para um pesquisador que vem com essa trajetória. E um outro problema que surgiu, mesmo só se falando em excesso de peso e obesidade, foi a questão do beriberi no Maranhão, e nós pesquisamos, e eu vi gente com sobrepeso e obesidade com beriberi, déficit específico de vitamina B1. E depois surgiu, entre os indígenas e Anomamis, na Serra Raposa do Sol, o mesmo problema, por carências específicas. O que aconteceu de 2006 para cá é que agora nós estamos numa pesquisa, estamos participando, coincidiu da parte do Nordeste cair durante esse ano, e aí suspendeu, mas a tentativa é resgatar com essa pesquisa todos aqueles problemas lá do professor Josué de Castro, a anemia, a hipovitaminose A, o déficit de ácido fólico e outras questões que estão na ordem do dia, que é o déficit de zinco, de selênio, de todas as vitaminas A, D e E, e daí por diante. Né? Essa é uma questão importante. E estamos envolvidos também, o nosso grupo como um todo, em outra questão, que além de você ver o desenvolvimento infantil, você tem que ver o desenvolvimento infantil. E Pernambuco foi escolhido, entre outros 6 regiões, para avaliar um programa chamado Criança Feliz, para motivar o crescimento, acelerar o crescimento e o desenvolvimento da criança, coordenado pelo Grupo de Pelotas. Então, agora, eu estou preocupado com o tempo, os colegas aí têm que ver o tempo. Eu vou entrar agora na questão crucial, que era o que foi pedido, que é o excesso de peso, a questão da obesidade no Brasil. Eu vou pegar primeiro de um período centrado em 20 anos, que é uma grande pesquisa, foi realizada em 1989, ou seja, no começo de 1990, e a de 2009, que fecha o período, mesmo tendo a POF em 2003. Imagine que, num período de 20 anos, entre 1990
1889 a 2009, nós tivemos um aumento do excesso de peso na população em geral de 22% para 38%. Significa, em termos de tamanho de população, que em cada ano, durante 20 anos, aumentamos 2 milhões de pessoas com excesso de peso. Imagine, crianças de 5 a 9 anos saiu de 9% para 34%, adolescentes de 11 para 21% e adultos de 36 para 49%. E nós, em Pernambuco, nesses 25 anos que coincidiram, os 25 anos da meta do milênio, nós temos 4 pesquisas que revelam um pouco essas questões. Então, veja, eu vou comparar dados rápidos de Pernambuco, não se preocupe com essa horror de informação que está aí. Vamos pegar Pernambuco e vendo que o excesso de peso agora nas mulheres, de 74 a 75, aquela pesquisa do período militar, que foi relevante para o Brasil, mas que ficou um tempo bloqueada, era 21%, 30 anos depois passou para 57%. A obesidade elevou de 51% para 20% nas mulheres. O mesmo conjunto, agora pegando a POF 2008, que é aqui eu fiz questão de relevar os nossos estudos, comparado ao Nordeste, subiu de 19% para 46%, e a obesidade em mulheres de 4% para 15%. O tamanho é enorme, o avanço. E no Brasil, do ENDEF, de 28% para 48% na POF em 2008, 2009, subiu de 8% para 16%. Ou seja, a obesidade cresceu assustadoramente nas mulheres e também nos homens. Esses valores aqui do excesso eu vou deixar de lado, mas vocês veem que sai de 15% em Pernambuco para 44%, mas eu quero me concentrar na obesidade. Os homens em 74 e 75 era 2%, subiu para 12%, no Nordeste era 1,3%, na POF foi para 10%, e no Brasil como um todo, nos homens, se elevou de 2,8%, num espaço curto de tempo, para 12%. Isso significa valores absurdos. E quando chegou em 2014, como era para fechar a meta do milênio, a Organização Mundial da Saúde publicou que a América Latina, os homens teriam em torno de quase 20% de obesidade e as mulheres deveriam estar na casa dos 28% ou 30%. Olha o que aconteceu em Pernambuco. Isso aqui atrás é 2014, olha aqui 2015, 2016. Os homens 21%, as mulheres 28%. Nós saímos de 2%, de 1974 para 21%, de 5% nas mulheres para 28%. E o excesso de peso nesse ponto final, nas mulheres 64%, nos homens 56%. Ou seja, são dados absurdos, né? Aí, uma questão que é ressaltada por alguns amigos, isso é uma questão geral, aí veja, pegando só das 2 pesquisas de Pernambuco, nas mulheres, o que a gente tem é um avanço da obesidade muito mais na região metropolitana, e nos homens, o avanço da obesidade, você diz, não, mas é pequeno, é 13%. Veja, mas em 2006, comparado a 2005, era 7%. Elevou para 93% quando comparado nos homens da região metropolitana. Ou seja, nos centros urbanos, mais as mulheres, na zona rural, mais os homens. E uma questão relevante, que há anos atrás nem se observava. A obesidade abdominal nas mulheres saiu em Pernambuco, 2015, na casa de quem tinha muito elevado a circunferência abdominal 88, na casa dos 66% das mulheres, e para os homens, 30% na região metropolitana, caindo para 15% na zona rural. Ou seja, esses dados são alarmantes. E para homenagear o professor José de Castro, que fez uma pesquisa com os trabalhadores, isso é uma tese de uma das colegas nossas do departamento. Veja, aqui eu estou vendo o Programa de Alimentação de Trabalhadores, que tem um suporte de nutrição,
E na classe trabalhadora, 2014, 2015, justo também no final do milênio, né, para a classe trabalhadora das indústrias, foi de 62% mais nos homens do que nas mulheres. Quando vem para a obesidade, o perfil é igual. E imagine que obesidade 2 e 3, que mais de 35 quilos por metro quadrado, deu em torno de 5 essas pessoas com indicação de cirurgia bariátrica. E quando a gente vai para a obesidade abdominal, vai na casa dos 27, os homens 22 e, como de esperar, as mulheres maior, 42%. E nós participamos de pesquisa nacional nos adolescentes. Está aí o nome das professoras Juliana e Vanessa, e antes Ruth trabalhou na questão do trabalhador, a professora Raquel, do Rio Grande do Sul. Eu vou citar os nomes, é difícil, somos todos nós. Imagine que os adolescentes das escolas, aqui foi a tese de uma professora que está em Alagoas no momento, né? Imagine que aqui eu tenho sobrepeso e obesidade em adolescentes de 10 a 17 anos. A obesidade em Recife era 10%, no Nordeste 7,4% e 8,4%. Qual é o dado alarmante que tem, né, nesse resultado? Veja aqui o índice Roma, que é de resistência à insulina, ou seja, é indicativo de uma disponibilidade do indivíduo se transformar num diabético. Nos que tinham peso adequado era 15%, no sobrepeso subia para 35%, e nos adolescentes com obesidade, o índice Roma, que é resistência à insulina, subia para 74%. Então, são dados alarmantes. E olha a comparação para a mesma faixa de idade da pesquisa de Pernambuco, como a outra era só escolares, do período de 2006 a 2015. Subiu a obesidade em crianças de 5 a 9, de 4 para 9, de 10 a 19 anos, de 3 para 7. Combinando excesso de peso, as duas juntas, para as crianças menores de 5 a 9 anos foi 114%, os adolescentes de 10 a 19, 53%, e um total de 93%, no espaço de 10 anos, a questão do sobrepeso e obesidade. E trabalhamos também, ajudando a Fiocruz, nos povos indígenas. Aqui é só um exemplo. Imagine, são mulheres, não tem a população em geral, de idade reprodutiva de 10 a 49 anos. Identificamos no Brasil 30% com sobrepeso e 15, quase 16% com obesidade, somando excesso de peso 45,9%. Quando o ponto de corte era 30 a 49 anos, isso se elevava para 60%. E veja, só para finalizar, a gente tem, como 2006 começou o Vigitel, que é um sistema de vigilância para as doenças crônicas, e o último Vigitel, esse agora de 2019, incluiu uma questão nova, que é o Vigitel Covid, ou seja, ele encurtou um pouco para valorizar a questão da Covid. Então, veja, o que é que essa vigilância via telefone referida revela? Revela esse quadro dantesco agora para todas as capitais do Brasil. Nós temos, em 14 anos do Vigitel, de 2006 a 2019, um avanço de 72% na obesidade, e o percentual de obesos foi, em 2019, foi de 20%. Mas veja, quando eu digo que a obesidade não é um problema da riqueza e é da pobreza, tá? Veja que a obesidade é maior aonde? Nas pessoas de baixa escolaridade, esse gráfico verde, era 15, subiu para 24 até 2018, 2019 a mesma coisa. Os que tinham 9 a 11 anos de escolaridade, elevou de 9 para 19 em 14 anos, né? E 8,7 para 15 e 17. Eu fiz o cálculo desse início para esse final aqui, significa que todos os grupos elevou consideravelmente a obesidade. E prioritariamente em quem? Nos muitos jovens
de 18 a 24, 70% a mais de obesidade, de 25 a 44 anos, 81 e 84 de obesidade, e a obesidade é menor nos indivíduos mais velhos. Não é que não tenha. E veja, a desigualdade, meu problema da obesidade é que é um problema de iniquidade. Aí você diz, não, isso é só no Brasil. Vamos olhar a questão da Europa. Imagine que aqui eu tenho quem tem educação de nível baixo, médio e alto. Olha a Grécia no extremo, que o sobrepeso e a obesidade nos de baixa escolaridade na Grécia vai para a casa dos 70%, que é o país que tem a pior condição nesse relatório de 2009, e a classe que tinha maior escolaridade, o excesso de peso estava em 30%. Quem tem a melhor condição? A Itália. Veja, os de baixa educação na Itália tinha quase 50% de excesso de peso, os de alta educação somente na casa dos 20%, que é muito. Agora, esse dado é dantesco, são 15 anos de uma pesquisa na França, e aqui é obesidade, e aqui é por renda. Quem tem menos de 900 euros e quem recebe entre 3.000 e 5.000 euros por mês. E aqui é obesidade em mulheres. Aí, vejam, uma questão fundamental. Em 1997, a obesidade era em torno de 12% e se elevou para 25%, desculpe, adultos, eu confundi. E em 15 anos, quem tem a classe alta da França vai de menos de em torno de 4%, e em 15 anos elevou para 7%, 8% a obesidade na França. É um problema de desigualdade e não de riqueza. E aqui está o mesmo quadro que eu falei, para apenas salientar o quê? Veja no Vigitel, nós temos o avanço da hipertensão, isso só elevou em 8% de 2006 a 2019, mas a nossa região, que é o nosso estudo, revela que esses valores são parecidos com os valores dessa data de 2015 e 2016 do Vigitel, ou seja, nossa pesquisa confirma, tanto em qualquer região do estado da mesma forma, né? A questão do diabetes, não, tem aumentado, elevou em 14 anos, de 5 na média geral, para 7, dá uma elevação, você diz, não, o número é pequeno, mas é uma elevação de 35%, e o nosso caso a mesma coisa, elevou de 3, 6, 3 e 3 em cada uma das regiões, para 7 na mesma média do Vigitel. Né? Mas veja, isso aqui significa que em 10 anos, para Pernambuco, a elevação da diabetes referida pelo indivíduo, a gente não está falando daquele que o indivíduo é diabético e nem sabe, foi de 5% a 105%. E só para concluir, o Vigitel não mostra isso porque é um sistema de vigilância, mas nós conseguimos. O indivíduo nosso, adulto, que tinha peso adequado, só 19% de hipertensão. Quem tinha sobrepeso, 34%. Quem tinha obesidade, 47%. Ou seja, tem uma relação direta com obesidade, glicose alterada, triglicerídeos e HDL colesterol com a situação da obesidade. E na pesquisa que foi de outra colega, que ela está aí, que é também Natália, né? Aquilo era 2006, olha a questão da hipertensão entre quem tinha na pesquisa estadual em 2015-16 o peso adequado, o IMC adequado, era na casa dos 16%, e quem tinha o excesso de peso, ou seja, sobrepeso e obesidade, na casa dos 33%. Ou seja, confirma esse dado anterior que é escalonado em sobrepeso e obesidade. E, para fechar, é a questão da inatividade física. Ela tem reduzido, ou seja, uma motivação para reduzir a obesidade, que é a inatividade física,
mas a redução dela é de 20% nos homens e menor nas mulheres, né? E aqui é o resultado de 2019, porque esse gráfico em 2019 não tem. E só para fechar, veja, a gente saiu agora, nesse Vigitel 2019, um relatório extenso sobre a Covid em 2 meses. E eu fui buscar a Covid como causa de morte, tendo a obesidade como causa de morte. Não é nem o excesso de peso. E do total dos indivíduos que morreram, que está aqui em azul escuro, os menores de 60 anos, em azul mais os menores, aqui os maiores de 60 anos, em escuro, em claro, os menores de 60 anos. Veja, a obesidade como causa de fator de risco, ela para a morte, ela foi maior entre a população jovem. 53% dos óbitos que tinham obesidade eram jovens e não pessoas com 60 anos e mais. E veja, é tão sério o problema da Covid que o Conselho Econômico e Social fez uma resolução agora, nesse mês de julho, da ONU, né, de prevenção e controle das doenças crônicas, né, dando ênfase à Covid e reconhecendo que houve até uma redução das mortalidades por doença crônica, mas o problema da prevenção da obesidade, do sobrepeso e do diabetes continua sendo um fator prioritário, mesmo até que tenha tido uma estabilidade da pressão arterial. E, falando nessas questões, a gente tem que falar em fome. Então, o problema do excesso de peso e da obesidade é fome, é insegurança alimentar, é não promover uma agricultura sustentável. Então, esse cidadão que eu chamo de Josué de Castro fez um mapa da pobreza em 1946. Esse mapa está repetido aqui em 2006, dizendo que no Brasil tem 75 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Aí, veja, a nossa pesquisa em Pernambuco, ali era 2006, revela um quadro parecido, né, onde tem 37% moderado e grave, sendo em torno dos 8 milhões pernambucanos, 3 milhões estavam com algum grau de insegurança alimentar. E esse quadro geral é o quadro grave, onde nós enfatizamos. E, claro, o acesso da insegurança está no acesso da riqueza. Esse é o dado de antes da pandemia, 2013, 2015. Imagine que 66% da população, 66%, recebia menos de R$2.000, e aqui é um engodo, porque 46% era inferior a R$1.356. Imagine agora. E os milionários do Brasil, segundo eles, é quem tem mais de 13 mil por mês, é apenas 1%. Então, a questão central é de... Veja, são países do mundo. Aqui está Nova Delhi e aqui está a Rocinha do Rio de Janeiro. Ou seja, 75% da população do mundo vive das Américas e do mundo vive nas grandes cidades. Pernambuco, nesse censo, foram 82%, agora está 85%. Eles não têm nem relação direta e nem controle da produção de alimentos. Tá? Essa é a fotografia do mundo rural de Josué de Castro, da Amazônia, da monocultura da cana-de-açúcar. Esse é uma visão intermediária, quando começou a mecanização da cana-de-açúcar e a destruição aqui é da Amazônia, mas aqui é no Maranhão, é do Buriti, para a plantação de arroz, né? E aqui nós temos uma distribuição absurda de desigualdade. 60% das terras está na mão do latifúndio, 27% na pequena propriedade e 13% na mão da população indígena. Então, quem domina a produção brasileira é o agronegócio, né? E, veja, aqui é no período anterior, esse é o período Temer, e esse é o primeiro ano do período atual.
somente o ano passado, num único dia, foram adicionados 51 novos agrotóxicos na agricultura. Essa cena de pulverizada aqui, essa e essas, me lembram agora a destruição em Beirute. Além de ser um explosivo, destruiu todos aqueles alimentos que estavam guardados. E ontem, esses dias na televisão, você fala em pandemia e insegurança alimentar da população que está presa em casa, e a televisão vive se fartando que o agronegócio está fazendo o maior ganho nos últimos 31 anos. Isso é 1989, daquela pesquisa que eu apresentei lá no começo. Isso é tanta soja que está guardada já para 2022, açúcar, proteína animal e daí por diante. Eu não preciso falar, é só ver a televisão. E o grande mote, o agro é tech, é pop, e o agro é tudo. Não, o agro é tóxico, destrói e cria essa situação. Agora, a gente vive falando, tem alternativas? Tem. Tem a agroecologia. Esse é um movimento importante que a gente tem que aderir, né? Que envolve todas as questões que são pensadas na questão do desenvolvimento humano, que é a questão da segurança alimentar, da economia solidária, do direito do cidadão, do feminismo, da justiça ambiental, da questão da dimensão política, da agroecologia na dimensão das condições do ambiente e tecnológica. Veja, essa cena aqui, essa foto inferior, é de um setor de treinamento da Emater em agroecologia. Então, tem como um governo assumir essa questão. E uma outra questão, e tem como escoar esses alimentos, essa é uma experiência que tem se expandido no Brasil, que é o armazém do campo, que é a forma de escoar essa produção. E aqui, esses rapazes sentados com máscara, é que eles vão distribuir comida para a população que está passando fome na cidade do Recife. Essas cenas que estão aqui é de armazém do campo de várias cidades brasileiras e não só de Pernambuco. E, para fechar, a gente tem o seguinte, o que é a pandemia da obesidade e o que é a pandemia da Covid junto a isso. Ela vai está interferindo na alimentação, a própria Covid, e na atividade física. Então, aí eu volto o seguinte, e a alimentação? Esse é o excelentíssimo José de Castro, que em 1932 fez um perfil do consumo da classe operária do Nordeste, com exemplo de Pernambuco, onde o consumo era feijão, farinha, charque, café, açúcar e pão. O que vinha mais adiante era arroz, milho e daí por diante. Aqui é apenas um histórico para relembrar. E a última POF, 2008-2009, revela que ainda é tradicional esse arroz e feijão, mas que tem um excesso de açúcar em 61% da população no consumo, o consumo de gordura saturada, um excesso de 82%, de sódio 70%, de baixo consumo de fibra 68%, e só 10% da população na POF, há 10 anos atrás, consumia adequadamente frutas, verduras e legumes. Esse é o mesmo panorama que foi justificado pelo governo para a nova questão, e os hábitos alimentares do Vigitel mostram a mesma questão. Os hábitos dos últimos 5 dias, há uma melhora, há um aumento do consumo de frutas e hortaliças. Em 14 anos, esse aumento foi de 15%, ou seja, só 1 em cada 4 brasileiros consome regularmente. Né? Essa está na tese de Natália, é de Pernambuco. Você vê aqui, esse era do período 2006, que ainda tinha a transição e processados, mas esse daqui revela uma nova questão, o ultraprocessado 2015-2016 e o duplo consumo, ou seja, há uma modificação rápida no consumo. Esse quadro eu acho belíssimo, esse nome eu não sei pronunciar, é um pesquisador, é um pintor da Islândia, por isso que eu estou chamando um pesquisador. O nome do quadro é Erro, foi quando saiu a pesquisa de 2008-2009. Ele fez uma exposição na Europa que era chamada, esse quadro, o nome dele é Erro, era uma crítica ao consumo exagerado. E, confirmando isso,
olha o que o grupo do EcoSUS vem dizendo, que o gasto governamental no mundo é de 3,5 trilhões para desnutrição, deficiência e excesso de peso, de micronutrientes. A indústria de combustível e alimentos gasta 5 trilhões, o que podia ter um equilíbrio para subsidiar essas questões, né, no sentido de uma sustentabilidade da agricultura e tudo mais. E, nesse sentido, se hoje a grande questão para o lado nosso lado de pesquisadores, é a cidemia com todas essas questões, o grupo do EcoSUS levanta que tem que influenciar as políticas públicas, modular o ambiente físico e influenciar as escolhas individuais. Isso era o que dizia José de Castro em 1946. E o que o Ministério fez, uma retomada em 2015 até 2025, com todas essas questões, que eu não vou entrar nos detalhes, que é exatamente tudo de como alterar o meio ambiente, como fortalecer todas essas questões, isso está no miudinho aqui. E a proposta da SEGAM, né, era enfrentar a rotulagem de alimentos, a subtração de produtos ultraprocessados, que isso foi dos estudos do grupo de São Paulo, de um ambiente saudável e uma regulação da publicidade em crianças. Ou seja, a gente tem que ter uma política de alimentação forte, um guia alimentar que hoje é referência mundial, né? Tem ações básicas, e isso o EcoSUS tem que reforçar, e o outro grupo que Carlos está em frente, Flávio Valente, nós todos juntos, é a questão da regulamentação e os acordos voluntários, que a gente tem que motivar essas questões. Então, toda vez eu digo fechando, eu sei que o tempo está estourado, mas qual é a nossa perspectiva agora como grupo para 2020, 2015? Eu já falei, desenvolver esse estudo, era para começar esse ano, mas a pandemia não permitiu, né? E aqui, quais são as regiões? São esses polos, inicialmente, Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru, envolvendo várias universidades, vários grupos, várias instituições, isso é relevante. O nosso grupo, o nosso Centro de Tecnologia em Soberania Alimentar, né, com questões relevantes, que é a questão do SIG, Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada, né, focando em algumas questões cruciais, e um outro de articulação e soberania da segurança alimentar, com discussão e formação de recursos humanos, né? E isso daí está gerando um curso de formação de multiplicadores para a exigibilidade dos direitos da alimentação, né? Isso encabeçado por todo o grupo, voltando a falar em Flávio, né? Como da liderança e todos os outros colegas que são do grupo, o direito humano adequado ao PNAE, que está aqui num curso de exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequada no PNAE, que já está, ou seja, construído. Nós temos, naquela questão de acompanhar a população, nós temos um acordo de 93 e 94, que selecionamos crianças que nasceram com baixo peso e com peso adequado, e esses baixos pesos não eram prematuros, acompanhamos até 2 anos de idade, voltamos aos 8 anos de idade e voltamos aos 18 anos. Tem aqui colegas, Rosete, a professora Fabiana, vários colegas se envolveram nisso, né? A professora Vanessa, eu gostaria de citar todos, e aqui a prova de que é verdade. Essa garota, quando aos 18 anos foi fazer a entrevista, a mãe dela mandou para a gente, de lembrança, uma foto, ela fazendo um teste de desenvolvimento aos 6 meses de idade. Foi fantástico. E temos a pesquisa estadual, um novo módulo para 2019, para aprofundar as questões, e um projeto bem localizado numa área de extrativismo, né, de segurança alimentar, num parque do Catimbau, que nós temos que dar continuidade, e junto com outros colegas, liderado pela professora Carol, que no momento está na Pró-Reitoria de Pesquisa, nós estamos iniciando
tentamos, no ano passado, uma visita a Cabo Verde, né, para iniciar questões de intercâmbio, né, nesse campo, tanto da alimentação na questão alimentar e nutricional, tendo em vista as carências nutricionais dessa região e também a obesidade. E só agora, realmente fechando, aqui, às vezes, atualmente, tem até questões éticas de mostrar, mas aqui é uma notícia de jornal, quando discutimos a pesquisa de 2006 e publicamos, aqui sai uma foto que é do Geografia da Fome. Essa criança parece obesa? Não. Ela tem caxiocó, ela tem desnutrição grave, ela está com edema. E esse garoto, né, numa mesma faixa de idade, está com 9 meses, ele tem 21 quilos, e a mãe dele trabalhou até na Central do Brasil. Ela deu entrevista e essa foto foi publicada e tudo. Ela está atualmente com 70 quilos, ela tinha 100 e tem problemas sérios, mas ela prefere comer as comidas ultraprocessadas. Eu fiz um cálculo para essa criança, mais 3 scores Z do antro, do padrão da OMS, né, significa que a criança teria que ter 12 quilos. Essa criança tem 21 quilos. E essa outra foto, em relação aos adultos, Josué de Castro dizia que o sertanejo era um indivíduo seco, que não tinha nenhuma das doenças, artritismo, obesidade, diabetes, outras doenças, era enxuto, tinha uma alimentação regulada, e os repórteres foram para a mesma região e encontraram seu Luiz e Dona Leônia. Ela não quis dizer o peso, ela apenas disse o seguinte: quando eu casei há 10 anos atrás, eu tinha 52 quilos. E seu Luiz está com 96 atualmente, mas perdeu, tinha 101 porque estava com hipertensão. E o filho, de 5 anos, tem 35. Eu voltei ao mesmo critério, e uma criança com mais 3 scores Z, que é a obesidade grave, teria que ter 27 quilos. Ele tem 35. Então, finalizando, o que é que o professor Josué de Castro dizia? Só através de uma estratégia global de desenvolvimento capaz de modular todos os fatores da produção no interesse da coletividade, poderão ser eliminados o subdesenvolvimento e a fome da superfície da Terra. Isso foi em 1968, tem a mesma valor hoje em dia. E tem uma frase que eu gosto muito, que é uma das pessoas que vê a questão mais emocional do ser humano, a questão muito mais ligada ao comportamental. O corpo é mais do que nunca representado como uma expressão perfeita da evolução. Por isso que eu falei da evolução do ser humano, se a gente comparar as fotos ao longo dos anos. E o corpo do homem é a própria imagem da sua cultura. E agora, encerrando, essa palavra, alguns colegas conhecem, quem esteve em Cabo Verde, mas para os que não conhecem, se chama morabeza, significa acolhimento, significa gratidão, significa uma série de coisas. Essa é uma foto famosa, foi tirada no Ceará, e é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e toda a população numa palavra que diziam todos os dias para a gente em Cabo Verde. Gente, o que representa o Brasil é a palavra morabeza, que significa isso, gratidão, acolhimento, e com isso eu encerro. Obrigado. É Ju ou o professor Flávio que vai conduzir? Olá, boa tarde. Professor Pedro, que aula, né? Assim, acho que a gente está vendo aqui no chat vários comentários. Eu estou aqui sem palavras para agradecer o professor Pedro, né, aqui com a gente, nessa tarde, mais uma tarde aqui, com esse ciclo, né, de palestra aqui do Centro.
que também juntou, né, o centro com o ECOA. A gente tem aqui também os alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em nutrição, que estão aqui também, né, conosco. E assim, professor Pedro, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou tentar aqui, Vanessa também, acho que está aqui, se puder também me ajudar, porque tem vários comentários. Eu vou pegar aqui e fazer um resgate de alguns comentários, de algumas considerações, algumas perguntas, professor Pedro, e passar aqui para o senhor. Ju, uma coisa que é simples. Como eu estava preocupado com o tempo e com várias questões, e no começo eu não falei, e nesse final eu confesso que eu fico emocionado com essa foto, dizer que toda essa construção que eu estou pensando até 2025, e olhe que a gente quer voltar em 23 e 24, a gente quer completar os 30 anos da coorte da Zona da Mata. Isso eu não disse. Mas uma coisa que eu queria valorizar aqui, isso tudo que eu falei de 2015 a 25, dos 40 anos, dos 50, de tudo que a gente está trabalhando junto, é fruto da colaboração, da dedicação dos alunos de graduação, dos alunos de mestrado e doutorado, dos professores envolvidos com pós-graduação ou não envolvidos com pós-graduação. Quando eu estou falando isso, são professores, inclusive, do ciclo de educação secundária e primária, né, das instituições e das colaborações, como ex-colegas aposentados que continuam colaborando com isso. Então, vai do aluno de graduação a quem saiu da universidade, a sociedade em geral. Então, só é possível essa construção dessa forma, e a minha palavra morabeza é para todos os colegas e todos os colaboradores. Uhum. E a gente que agradece, professor, o senhor fez todo, como eu falei, né, no início, né, foi um resgate que o senhor traz, né, mostrando todo as contribuições que mais de 70 anos, né, mais de 7 décadas que foi escrito o livro Geografia da Fome de Josué de Castro, e a gente ainda vê que é tão presente questões que ele falou lá 7 décadas atrás. E é tão bom vê-lo, professor Pedro, que o senhor com uma energia, com empolgação, assim, né, de estar mostrando esse trabalho, falando com a gente, que a gente também recebe essa energia, a gente também fica energizado, empolgado com essa sua aula que você deu hoje aqui para a gente. Então, a gente do centro, a gente que está, né, na disciplina do ECOA, a gente só tem a agradecer ao senhor, não por esses momentos apenas, mas por tantos outros momentos que a gente partilha com o senhor, né? Eu mesmo que estou aqui já perto há 17 anos, não sou daqui de Recife, de Pernambuco, mas estou há 17 anos aqui, e para mim é uma alegria muito grande tê-lo, professor Pedro, perto, que às vezes aquela duvidazinha que a gente tem já sabe quem vai perguntar ao nosso professor Pedro. Então, professor, muito obrigado por ser essa referência para a gente. Eu também até me emociono por falar isso. Então, aqui voltando para os nossos trabalhos, né, prof, tem aqui uma pergunta da aluna Verônica Idal, que foi nossa aluna, egresso nosso lá do mestrado, e agora está fazendo doutorado na Fiocruz. Ela está acompanhou a nossa apresentação, a sua apresentação pelo YouTube, né? Então, aqui, a gente teve aqui quase que a quantidade que a sala nos permite, e teve um momento também que ficamos apresentando, fazendo a transmissão também pelo YouTube. E aí as pessoas estão lá trazendo para cá. Uma primeira pergunta aqui, né, que vou ler aqui, é da Verônica, que ela faz a pergunta, professor. Como os ambientes obesogênicos têm contribuído para o aumento das prevalências de obesidade na América Latina? Qual seria o papel da academia / sociedade civil para evitar esse aumento? Se quiser, eu posso fazer outras perguntas e a gente faz um bloco. Tem alguns comentários aqui, né? Thalita Morim comenta: soja para alimentar a boiada. Catarine Santos comenta: viva a agroecologia e os movimentos sociais. É urgente a discussão sobre os sistemas alimentares. O hegemônico é insustentável em todos os aspectos. Natália Souza também coloca: precisamos pensar em modelos contra-hegemônicos urgentemente. Rízia
ela coloca: não é segredo que o atual governo privilegia o agronegócio em detrimento da agricultura camponesa. O professor Pedro está aí nos explicando as consequências. Então, muitos elogios aqui. Rízia faz aqui uma outra pergunta. Como o senhor avalia a postura do atual governo diante desse problema? Fome versus obesidade, especialmente nesse momento de pandemia. Eu acho, professor, se o senhor quiser responder essas duas questões, né, de ambientes alimentares, que a Verônica nos coloca, e essa outra questão também de Rízia, né, essa questão do momento atual que a gente passa, entre fome e obesidade, sobretudo no momento da pandemia. Seu microfone está fechado, prof. Agora que foi que eu verifiquei. Veja, na verdade, eu acho que isso é um bom resumo das questões que estão pendentes. Eu acho que o avanço recente, e a gente fala do ambiente obesogênico, mas tem problemas seríssimos. Por exemplo, o professor Malaquias tem visto crianças internadas na instituição que ele está trabalhando, que é o IMIP, com excesso de peso e obesidade, mas tem anemia e outras déficits de micronutrientes. Eu estou entendendo que a gente está falando de um ambiente obesogênico como ambiente de fome. Eu entendo até que o problema do micronutriente hoje ele não é visível, como é visível na África. Em alguns países você encontra pessoas esqueléticas, mas aqui o mais aparente é o excesso de peso, a obesidade é visível. Mas a gente não está sabendo qual é o grau de déficit de micronutrientes e de outras irregularidades que está se passando naquele corpo e que pode afetar aquele indivíduo muito mais do que o próprio excesso. Eu não estou dizendo que não o excesso de peso. Ou seja, a gente tem que ter um outro olhar para essa questão que se chama um ambiente obesogênico. Eu voltei à tela, não sei se vocês estão vendo, a questão de que se todas as instituições no mundo hoje vão trabalhar e tentar se articular, independente da Covid, nesse ambiente que eles chamam a sindemia global, na perspectiva de reformular o ambiente, na perspectiva da redução e uma adequação do indivíduo, de qualidade de vida e de nutrição e de saúde, aí eu acho que esses pontos que o grupo do EcoASUS coloca que são fundamentais. Esse ambiente físico-social a gente vai ter que reinventar. Então, necessitamos urgente de pesquisas e de propostas de intervenção que reformule esse ambiente obesogênico. Ou seja, está na hora de a gente vislumbrar, né, que esses espaços, principalmente os espaços de trabalho, de escola, o ambiente domiciliar e o espaço público de modo geral, até eu diria hoje, a gente tem um problema, inclusive dentro do próprio hospital, né, no âmbito da saúde, daí a razão porque e da preparação dos profissionais de saúde, de repensar a questão do espaço. Quando eu falo espaço, é o espaço que envolve a questão da alimentação, tanto da produção, como dos espaços de compra dos alimentos, como os espaços de preparação dos alimentos. Então, o ser humano vai ter que reinventar. Se é possível, a cada período de tempo, a gente reformular, se reinventar, né? Desde as questões tecnológicas às questões do ambiente natural, a gente tem que ver. E o papel nosso dessa lista, estou vendo vários nomes, agora eu estou mais concentrado, estou vendo a lista de colegas, ex-alunos, tudo.
todos nós, é um grupo, essas pessoas, é como a gente contribuir na formação e na pesquisa nesse sentido. Em relação ao atual governo, não é nenhuma questão da pandemia, porque a pandemia mudou, até o modo de alimentar nosso mudou completamente, né? Então, veja, talvez essa seja uma oportunidade de nós, como grupo, pensando no desenvolvimento social, né, ideal, sustentável, repensar alternativas para quebrar esse ciclo, porque muitas pessoas estão tentando buscar. Aí você vai, o agronegócio, né, está tentando se reinventar, né, e aproveitar esse momento para até mostrar que como é que dentro de uma pandemia eles continuam tendo a maior produção do mundo, né, mesmo que os silos lá de Beirute tenham explodido, junto com uma coisa explosiva que é usada na agricultura, né? Há questões do dia a dia da sobrevivência. Então, as preocupações que envolvem, não sou eu que estou dizendo, o ministro Guedes está há 3 dias ou 4 na televisão dizendo o seguinte: como não vai ter o sistema de privatizações, né, eu estou perdendo minha equipe. Ou seja, a proposta dessa conjuntura era fortalecer aquelas questõezinhas que eu coloquei lá. Água, era alimentos, água e combustível, né? É tanto que um motor para essa construção do petróleo, da energia, de tudo, ajudaria muito a agricultura familiar, mas tem que ver ela sendo no modo de como preservar a natureza, né? Vai desde o índio ao indivíduo que produz na cidade. Então, hora nenhuma, a preocupação do setor econômico e nem do meio ambiente, né, é de proteção ou de viabilizar e fortalecer grupos que levassem uma mudança no comportamento. Aí a gente já tem um guia alimentar que mostra essas questões, talvez tenha que ter pesquisas que aprofundem essas questões, mas são essas as tarefas do dia a dia, ou seja, a gente vai ter que se reinventar e como fazer a divulgação e como isso se tornar política, ou seja, passar a ser parte de um desejo universal de políticas públicas, seja aqui, né, no campo, na cidade ou no continente. A questão é essa. Ok, prof, ainda tem mais algumas considerações aqui, algumas perguntas. Vou fazer mais 2, tá, para o senhor responder. Uma é a seguinte, é de Natália de Souza, né, professora Natália. Ela pergunta: professor Pedro, obrigada por tantas considerações importantes e que nos ajudam a fazer uma leitura de mundo com os pés no chão. Como o senhor avalia o cenário epidemiológico para um pós-pandemia? Nós aqui ainda temos também mais outro questionamento da Gisele Noronha. Ela disse que eu vejo que as recomendações de Josué de Castro para o combate à fome continuam sendo as mesmas para o combate à obesidade atual. O que o senhor acha disso, professor? Aqui tem vários comentários, né? Carolina Beatriz coloca que o contexto histórico-social dos nossos problemas nutricionais revela muito como podemos enfrentar a obesidade, que foi muito bem trazido pelo professor Pedro. Por enquanto, prof, são essas 2 considerações de Natália, né, perguntando sobre essa questão do pós-pandemia, e da Gisele fazendo essa comparação entre Josué de Castro, né, e agora com a obesidade, com esse momento que a gente vive. E aí pergunta, né, o que o senhor acha dessas questões? Que as recomendações de Josué de Castro para o combate à fome continuam sendo as mesmas para a obesidade. Gisele, é um prazer de ver todas as pessoas, é fantástico. E eu sabia que essa questão vinha.
E o problema é que a nossa visão do que a construção do ideal de obesidade como um mundo em desenvolvimento foi o que fez a gente não reconhecer durante esses 20, 30 anos que a obesidade não é desenvolvimento, não significa qualidade de vida. A obesidade é o mesmo problema que o professor Josué de Castro dizia lá atrás, é fruto da impossibilidade do acesso de recursos, de uma série de coisas. Inclusive, você vê que os processados e ultraprocessados, eles são cada vez mais baratos e mais acessíveis. E para quem não tem como armazenar, é também o tempo dele de disponibilidade de uso é maior. Então, minha questão no momento é a gente divulgar a questão da obesidade como uma questão de iniquidade, como uma questão de fome. Ou seja, aí diz, oi, o indivíduo está... Não, mas fome nessa perspectiva. Né? O indivíduo ele não conseguiu acesso. Quando eu mostrei aqueles quadros no Brasil, mas eu disse, não, porque todo mundo vai dizer, a Europa, o desenvolvimento... Não! O grau de obesidade, de excesso de peso entre as famílias de baixa renda na Europa e de alta renda são absurdas, tão absurdas quanto as nossas. Então, na verdade, o que eu acho que você queria dizer é o seguinte, quem está na ordem do dia é Josué de Castro. Essa obesidade é apenas uma forma de dizer fome. Eu vi gente com excesso de peso, sem conseguir caminhar, e estava com déficit de vitamina B1. O indivíduo tinha beriberi. Eu fiquei até imaginando na época que nós tivemos na região, como é que o professor José de Castro ia ver. Eu imaginava um cara com beriberi e desnutrição grave, impossibilidade de caminhar. Não, era com excesso de peso. E ele estava com lesões neurológicas por déficit de vitamina B1. O professor Malaquias identificou a criança com anemia e outros problemas de hipovitaminose A do mesmo jeito. Então, essa é uma questão. A pergunta de Natália, em relação à pandemia, temos que fazer estudo. Agora, você vê que os grandões lá estão se reinventando e tentando expandir o agronegócio, aproveitando essa ocasião. Mas a gente vê muitos movimentos nos setores urbanos de grupos de bairro tentando se rearticular e o pessoal da pequena produção, da agroecologia, tentando também avançar nessa questão durante a pandemia. O problema da pandemia, para mim, é que fica difícil, ou seja, está na hora de pensarmos em pesquisas, veja, não sabemos ainda como vai ser, qual é o comprometimento nutricional daqui a 2 anos do indivíduo que teve Covid. Eu não estou falando do que estava hospitalizado, não. Eu estou dizendo daquele que teve até um caso leve. Será que afetou? A gente não sabe ainda algumas coisas. Será que esses indivíduos vão ter algum déficit nutricional específico que pode desenvolver tais enfermidades? Isso a gente ainda não sabe. Então, eu não teria como... Eu tenho certeza que vai modificar as relações de trocas, de venda, de distribuição. Todas têm mudado nessa perspectiva. Eu acho que os que estão lá no topo do 1% dos bilionários, eles vão ter como reinventar o agronegócio. Isso é de todo dia. E o perigoso do agronegócio é que ele se coloca na televisão como sendo uma coisa de pertencimento do pobre. Ele diz, olha, o agro é seu. Ou seja, é muito bem criado. Então, o que a gente precisa é como fortalecer e como apoiar grupos políticos para a retomada da governança na perspectiva
de uma transição social que veja a questão da saúde, da nutrição, né, e do desenvolvimento humano como uma questão prioritária. Obrigada, prof, pelas considerações. Aqui a gente ainda tem algumas perguntas que eu vou fazer aqui agora. Tem Vilma, né, que é da Secretaria Estadual de Saúde, uma parceira nossa, do ECOA, também aqui na graduação. Ela manda os parabéns, né, pelas vastas contribuições científicas para o nosso estado. Parabeniza a UFPE, que no último dia 11 de agosto fez 74 anos. A gente aproveita para parabenizar a nossa instituição, assim também como a gente parabeniza todos nós, os estudantes, né, que a gente aqui hoje estamos aprendendo também, sempre aprendendo, que também foi o dia do estudante. E aqui nós temos uma outra pergunta de Rízia, que ela fala: como o senhor avalia a desarticulação e o enfraquecimento de instâncias importantes para o diálogo sobre segurança alimentar e nutricional, como o CONSEA? Vilma também faz um outro questionamento. Com relação aos resultados preliminares do ENANI, dá para ficarmos um pouco mais esperançosos em um aumento ou melhora na prevalência do aleitamento materno exclusivo? Por enquanto, são essas perguntas, profs. Primeira pergunta do aleitamento, nós divulgamos, eu não sei se Vilma deve ter recebido também, vai inclusive ter um encontro nacional, uma live, né, com os resultados primários. O ENANI foi dividido em grupos, eu caí mais para o grupo dos micronutrientes, e o grupo quem viu ou vai assistir, ou a gente está divulgando os resultados, são os primeiros resultados preliminares, o que mostra, eu acho, é que teve um avanço no sentido de ampliar o aleitamento materno exclusivo e o tempo de aleitamento. Isso é uma contribuição fundamental, né, inclusive para ajudar no futuro e no desenvolvimento dessa criança, até na perspectiva do excesso de peso, de problemas do desenvolvimento, né, do problema do crescimento dessa criança, de problemas relacionados ao crescimento ósseo e tudo mais. Ou seja, mas ainda estamos numa fase anterior ao que a proposta é, tanto que quem for ler, eu não sei se ainda não tiver acesso, eu estou tentando mandar para os grupos um relatório que eles enviaram, que vai ser essa palestra com vários colegas do Brasil, né? Inclusive, teve uma hora que, para enfatizar, levou até um ponto de corte de exclusivo 4 meses, aí eu fiquei meio em choque, mas logo em seguida tem os 6 meses, porque a nossa estimada Sônia Bechara, que já partiu, ela jamais publicaria qualquer resultado de exclusivo com 4 meses. Mas ali eu estou entendendo pelas dificuldades do que é aí a questão da mulher no trabalho e ter que retornar automaticamente ao trabalho. Isso tem que garantir, para a garantia do aleitamento materno, os 6 meses. Então, nessa perspectiva, Vilma, eu acho que há um avanço. Aí é um trabalho, veja bem, você que está na secretaria, toda a sua equipe, todos os colegas, o apoio que vocês estão dando ao ECOA SUS e a qualquer outro projeto que, quando a universidade chega, significa que são parece que são coisas pontuais, mas é a inserção desses profissionais dentro da gestão, dentro da política, né, no campo da alimentação e nutrição, seja na agricultura, onde for, que faz com que, gradativamente, a gente tenha um avanço, né? Isso pode até contribuir, se esse avanço da alimentação, do aleitamento, continuar com a introdução de uma alimentação correta para a criança até os 4 anos de idade, pode facilitar que esse indivíduo, ele no futuro tenha uma menor chance de obesidade. Eu estou preocupado com a obesidade na faixa de 5 a 9 anos. Ela deu um estouro, uma explosão, não só no Brasil, é no mundo todo. Quando você vai nos outros países da América Latina, acontece a mesma coisa.
aí depois tem um retrocesso na adolescência e volta a crescer a partir daí. Então, esse era um ponto, né? Então, como é que a gente pode interferir profissionais dentro do serviço, né? Influenciando a questão e valorizando, e como nós, da área de ensino e pesquisa, estimular a nova geração a acreditar que é verdade, independente das coisas como foram colocadas às porris ou por alguém todos que eu não estou lendo, não estou tendo, que independente desse ou daquele governo que está aí, seja ele municipal, estadual ou federal. O que a gente tem que tentar é repassar sempre as questões cruciais e buscar provas científicas, aquelas questõezinhas que estão lá no professor José de Castro, que é pesquisa, ensino e criar espaço político e de construção de ambiente favorável à qualidade de vida e da nutrição dos indivíduos. Ok, professor. Por enquanto, a gente não tem mais perguntas. Tem uma última consideração aqui de Deise, né? De tantas outras, né, que a gente está aqui tentando selecionar. Ela coloca excelentes considerações, professor Pedro. Hoje, percebemos tanto o marketing das grandes empresas que chegam cada vez mais cedo às nossas crianças, mas também uma melhora na divulgação das feiras orgânicas, divulgação do guia alimentar, campanha de aleitamento materno. Cabe a todos entendermos nosso papel na sociedade e contribuir de forma positiva. Juntos somos mais fortes. E Rízia coloca aqui um último comentário, Perfeito. que a crise sanitária expondo as duas faces da insegurança alimentar, a fome oculta, obesidade e fome. Josué de Castro, mais atual do que nunca, quanto retrocesso. Então, são esses comentários. Se você quer fazer mais alguma questão, fazer mais algum comentário, pronto. Não. É que eu queria dizer o nome de cada um. Ou seja, quando uma pessoa, eu não citei o nome, é que não... eu gostei da proposição, eu tinha que lembrar da questão dos 74 anos da universidade, outras questões importantes, mas tudo que cada uma, quando eu olho essa lista, eu vou dar uma olhada maior nela. E eu sei o que cada pessoa dessa tem feito ou tem, veja, extrapola até o seu espaço, o que foi, ou seja, você podia estar até talhado dizendo, não, minha contratação foi numa questão, quando fala uma questão política, né, aí começa a tá entrando, não é isso, política na perspectiva da qualidade de vida dos seres humanos. E não é só desse ou daquele grupo, é de todos. Imagine a dificuldade das famílias que vivem em áreas de ambiente degradado nessa crise do coronavírus, com dificuldades da alimentação, da higiene, da água, das questões básicas, né? Como é que a gente motiva os alunos e todos a perceberem como é que num atendimento individual, na hora que você está pesando e medindo uma criança, ou na hora que você está atendendo uma pessoa por um motivo ou outro, você repassa um pouco dessa questão, para mostrar para ele que como ele pode, uma pequena mudança no hábito dele, na vida, pode ajudar a família dele e tudo mais. Ou seja, como nós, profissionais de saúde e outros profissionais, poderíamos mudar a nossa postura de não só ver, essa pessoa está com anemia. Não, não é só. Foi a primeira coisa quando nós chegamos em Cabo Verde, olha, estamos com um problema sério de anemia em mulheres e crianças, mas também com obesidade. Então, mas na hora que eu estou preocupado com a anemia, como é que que é o exemplo aqui de um micronutriente separado, como é que eu posso mostrar para esse indivíduo que são um conjunto de ações
é o modo de vida do dia a dia que vai fazer essa pessoa mudar. Então, a grande responsabilidade está na mão da gente, profissional. Até um dia que seja uma atividade que não está nem focada naquilo, mas como no final eu deixo uma mensagem que vá se multiplicando e criando novas condições. Eu acho que é essa a grande saída, né? E por isso que eu tentei resgatar o professor Josué, como uma série de professores, né? Que ao longo da vida ele tem toda a trajetória e passou por várias questões iguais a nossa. Tem questões... Ou seja, diariamente a gente enfrenta o confronto desde o espaço urbano dentro do espaço rural. Então, como a gente lutar por essas questões? Como se organizar? Como a gente tem empatia, independente das nossas diferenças? Como a gente pode focar e pensar como dentro do enfrentamento da obesidade, como na capacitação uma qualidade de vida e um ser humano que, na verdade, ele contribua para o desenvolvimento humano na Terra e também da natureza. Eu acho que o espaço ecológico, a ecologia é fundamental, né? A gente não pode esquecer, mesmo que tenha questões tecnológicas, que nós somos animais, como são os outros animais. Até a preservação dos outros animais e das plantas e tudo faz parte desse ambiente de desenvolvimento humano sustentável. Ok, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela sua apresentação. Eu é que tenho que agradecer a paciência de vocês. É isso, prof. Não sei se o professor Flávio quer fazer mais alguma consideração, colocar alguma coisa, professor Flávio. E também a professora Vanessa, também, se quiser também colocar mais um questionamento. Boa tarde. Eita, futura mamãe, tem que pensar em aleitamento. Exatamente. Boa tarde. E Fabiano, tem tanta mamãe aí, né? Oh, coisa boa. Boa tarde, professor Flávio. Professor Flávio? Sim, o som estava fora do ar aqui. Agora estou escutando o senhor. Ótimo. Não, só queria parabenizar o Pedro pela palestra, pela fala. Foi extremamente interessante e abrangente, né? Inclusivo. Acho que é exatamente o importante nesse momento, ter essa visão holística do que está acontecendo, tentar entender o que essa sindemia significa, né? Mas ele foi brilhante na apresentação e eu acho que nós aprendemos bastante. Parabéns, Pedro. Obrigado, Flávio, obrigado a todos. E essa sua colaboração do retorno da Europa. E essa turma toda que está aí, que eu queria dizer o nome de cada um. Quem não foi citado, não pense. Eu queria mais 1 hora de reunião com o nome de todos. Isso é tão fundamental. Isso é morabeza. Gratidão. Então, professor Pedro, eu também, né, vim dar meus agradecimentos aqui, né, por essa abordagem tão integral, né, tão sensível, que o senhor sempre ensina também para que nós possamos estar repassando isso para outras pessoas, né, e essa coisa que o senhor aborda, né, as diversas nuances, não considerando um determinante apenas, né, nos traz essa visão tão ampla. Então, muito obrigada, né? Agradeço também aos colegas que estão aqui, que enriqueceram, né, muito essa tarde,
junto com, lógico, com o senhor, mas assim, os questionamentos, as perguntas, né, o entusiasmo que todos que estão participando nessa tarde, assim, né, nos animam bastante. Eu queria também agradecer o pessoal da pós-graduação, a turma, né, de Nutrição e Saúde Pública, os alunos estão aqui. Acho que um ou outro que não conseguiu comparecer, mas que estão aqui também prestigiando e aprendendo bastante, né? Então, assim, não só a questão da obesidade, né? E o senhor abordou, né, de forma tão ampla, né, tantos aspectos, né, que vão além do que se esperava, tá? No título, né, da sua temática. Então, eu queria agradecer bastante. E a outra questão é também aproveitar aqui o espaço para todos que estão aqui, que a próxima webinar, né, no dia 20 de agosto, na próxima quinta-feira, né, será com o professor Flávio Valente, Valéria Pascoal, tá, sobre a questão do projeto Bahia Produtiva, né, professor Flávio, se quiser também complementar, tá, é só um adendo, né, que eu estou fazendo, que a temática é melhorando o consumo alimentar de agricultores familiares com o incentivo à produção de alimentos regionais e as PANCs, tá? É uma análise preliminar desse projeto Bahia Produtiva. Então, a gente convida todos também para participar, né? Assim como a turma também da Nutrição e Saúde Pública da PPG, né? Da pós-graduação em Nutrição da UFPE. Então, é isso, professor Pedro. Muito obrigada mais uma vez. Ju, só uma coisa que você falou. Só uma questão que você falou que para mim é fundamental. Quando eu vejo esses nomes dos alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, da nossa pós, de qualquer universidade, dos colegas que estão no setor público, até aqueles que estão trabalhando no setor privado, mas mantêm sua postura, a minha garantia, pelo avanço da idade, é saber o seguinte, que daqui a 40 anos, pensando que esses jovens vão estar há 40 anos no planeta, 40 nos próximos 40, 50 anos, pessoas como essas que estão aqui presentes, me dá a garantia de que esse avanço para uma transição social e um desenvolvimento social e humano vai ser possível. Ou seja, eu acredito que esses vão estar lá há 40, 50 anos, continua essa batalha que a gente está fazendo hoje aqui. E só para informar as pessoas, né, que essa apresentação do professor Pedro, ela foi gravada, está sendo gravada, e depois ela vai ficar no nosso YouTube. A Thalita Amorim colocou aqui os endereços das nossas redes sociais, então quem quiser depois, né, está lá no YouTube. Então, pessoal, muito obrigada por todos que estavam aqui, né, que ficou. Professor, a gente teve aqui a quantidade de pessoas, quase que a gente não caiu o tempo todo com a mesma quantidade de pessoas aqui na aula, do começo ao fim. Né? Não caiu, é lindo, Ju. Eu adoro essa palavra. Caiu. Ninguém caiu, graças a Deus, estamos aqui. E aí, e assim, a gente agradece mais uma vez ao professor Pedro, agradecemos a todos que estão aqui, um agradecimento muito especial à Stephanie Brito, né, que é lá do HC, que sempre contribui com a gente, como sempre, ajudando a gente aqui nessa plataforma, nesse período de pandemia. Ela já nos ajudava antes desse período e agora ainda mais. E lembrando que semana que vem, como a professora Vanessa colocou, a gente vai estar aqui no mesmo horário, às 14 horas, e o endereço é o mesmo. Todos estão convidados. E mais uma vez, obrigada a todos. Quem quiser fazer alguma consideração, pode entrar nas nossas redes sociais, faz algum comentário, alguma coisa que a gente passa para as pessoas, tá certo? Que for a pergunta. E a gente agradece e até a próxima. Professor Pedro, mais uma vez, obrigada. Saudade do senhor. Obrigado. Gratidão, gratidão. Mora Beza. Obrigado, Pedro. A você também, Flávio, Vanessa, todos.